meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, que fala a respeito a consulta dos sacerdotes e dos escribas, porque Jesus estava dando um sermão, né? E ele acabou de dar o sermão, né? Falou a respeito de muitas coisas desse povo aí que está afastado de Deus, né? Estão afastados porque esse povo israelita são a herança de Deus quando ele retira lá do Egito, né? Esse povo israelita e as outras tribos são a herança de Deus. E esse povo abandonaram Deus publicamente. Não todos, mas 99%, né? Abandonaram Deus, abandonaram a lei de Moisés, que foi dada por Deus também, mas é chamada lei de Moisés, né? E esse povo foram para a legião do mal. Eles estavam na legião de Deus e foram para a legião do mal, a legião de Satanás, né? Que é o povo dos ídolos, das estátuas, né? Eles começaram a construir templos para colocar seus deuses lá dentro, suas estátuas, né? E perverteram também o templo de Deus, também o próprio povo de Deus, perverteram o templo de Deus, também colocando esses deuses lá dentro e abandonaram Deus. E é por isso que Deus envia o Filho dele, Jesus Cristo, para esse povo, para exortar ele, porque os outros que Deus enviou não teve resultado, né? Veio muitos profetas, muita gente que Deus envia para esse povo israelita, né? Que é a herança de Deus, que esse povo foi resgatado lá do Egito. E Deus manda para exortar ele, dizer que eles abandonam os ídolos, deixa essas estátuas e etc, e etc. Mandou antes de Isaías, muito antes de Isaías, teve muitas pessoas para governar o povo israelita e todos os outros, né? Depois que esse povo morre, ele se bandeia para a legião do mal e vai diretamente para os ídolos, né? E lá em Isaías está escrito que maldito o homem que confia no homem. Porque Deus está falando essas coisas? Porque o povo de Deus está crendo no homem, né? Ele está acreditando no homem e deixaram de acreditar na lei de Moisés, na lei que Deus deu a esse povo, né? Então eles estão crendo no que o homem está falando e não no que Deus falou para ele, na lei de Moisés. Por isso que Deus mandou dizer, parece que foi através de Isaías, que maldito o homem que confia no homem, porque eles estão confiando no homem e não na palavra de Deus mais, né? E ele mandou Isaías, e nesse tempo de Isaías já tem muitos falsos pastores pregando para esse povo, né? Mentiras, né? Porque eles estão levantando templo de ídolos. E ídolos são aquelas estátuas, aqueles deuses que eles vão adorar. Nos dias de hoje também tem esses mesmos ídolos desse tempo aí, só que evoluíram, né? De lá para cá, evoluíram. O povo que criou a igreja dos ídolos ficou mais sabido do que o povo dessa época, porque nos tempos de hoje tem mais instrução, tem mais leitura, né?
né? Tem nome de santo. É santo fulano de tal, santa ciclana de tal, né? Evoluiu mais, né? Mas nesse tempo aqui, antes de Cristo chegar, os templos têm seus deuses com outros nomes, né? Com outros nomes. As suas estátuas são diferentes das de hoje. A evolução mudou, né? Tem gente, tem o Papa lá que faz lá, chega lá, morre uma pessoa que é da legião de Satanás, da religião que Satanás inventou. Satanás foi quem inventou religião para perverter a legião de Deus, né? Aí ficou que essa legião já vem desde o início de quando Deus criou a primeira geração, que foi aquela fruta que Eva comeu, que Deus disse, não comerei dessa aqui porque tu vai morrer, né? Porque Deus sabia que se ela comesse, ia ser instalada a legião do bem e a legião do mal. E a legião do mal, por se instalar, venceu a legião do bem, porque Deus tinha colocado só a legião do bem entre Eva e Adão, era só ele. Mas ela comendo do fruto, ela estabeleceu o contato das duas legiões, que é a legião do mal e a legião do bem. Por isso que a legião do mal venceu a primeira criação que Deus colocou aqui na terra, que foram os filhos de Eva e Adão e os filhos dos filhos de Eva e Adão, e etc, e etc, né? Todos eles se corromperam. E quando estava 99,99% para se perverter, para se perder, Deus resolve tirar esse 1% que restava, que foi a família de Noé, né? E a família de Noé veio, formou essa nova geração agora. Dentro da própria família de Noé também começou a legião do mal, porque na primeira foi os dois irmãos, Abel e Caim, Caim e Abel, que mataram o irmão, né? Então aí a legião do mal começou a instalar em humanos, né? A maldade, que é quando o irmão mata o outro. Na família de Noé também foi assim, os da família de Noé também matou logo dois também da família, e assim a legião do outro mal também começou a agir, né? No início foi o irmão que matou o irmão, a legião do mal se estabelecendo. Na família de Noé também foi os da família de Noé que matou também e também estabeleceu a sequência da legião do mal para os dias de hoje. E ela vem lado a lado desde Noé para cá. E como a legião do mal ganhou praticamente, né? Não ganhou porque Deus tirou Noé. Ela também prevaleceu até o tempo anticristo de Cristo chegar. Deus perdeu para a legião do mal novamente aqui antes de Cristo vir. Deus está perdendo, né? E como Deus não fez, não vai fazer como fez na primeira geração, tirando Noé, né? Aqui é diferente. E Deus está enviando o filho dele para salvar esses que estão se perdendo para a legião do mal. Mas não vai ter muito êxito, porque Cristo, como está escrito, Cristo veio para os seus. Eu ainda vou ler isso para vocês na sequência do vídeo. Que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Porque Cristo veio para a nação israelita, para as suas tribos e para os gentios que conviviam com eles, né? Mas eles não, aqui, de acordo com o que eu estou lendo, já na palavra de Cristo, vocês podem ler junto comigo, assistir os vídeos, vocês estão vendo que o povo não está aceitando o que Cristo está pregando, né? Só alguns, porque Cristo disse que a seara é grande,
mas o ceifeiro é pouco. O que ele quer de Cristo quis dizer com isso? Que tem muito povo, é esse povo que foram de Deus e os outros que se apartaram, e que sobrou muito pouco, que são os ceifeiros. São esses que estão pregando a palavra de Deus para os outros, né? E eles não estão aceitando. É isso que quer dizer, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Que os ceifeiros são o povo de Deus, que se tornaram pouco, né? É como ele também ele diz também que a porta da perdição é larga, mas a da salvação é estreita. Por quê? Porque o povo prefere estar seguindo o que o mundo oferece do que o que Deus oferece, né? Porque o mundo oferece farra, bebedeira, prostituição, enganação, roubo, etc, etc. O mundo oferece essas coisas. E Deus oferece o bem, né? O amor, né? O amor, o carinho, a ajuda um para os outros, né? Sem esperar nenhuma paga, sem nenhum interesse. Esse é o poder, a dádiva de Deus para com esse povo. Mas para o do mundo, o mundo oferece para que esse povo fique feliz, né, com o que o mundo oferece e se torne infeliz quando chegar o seu tempo, né? Porque aquele que segue a Deus com amor e fazendo o bem, né, sem nenhuma mácula, esse terá vida eterna, viverá. Mas aquele que anda servindo ao mundo, né, na farra, na bebedeira, na prostituição, na enganação, na mentira, roubando, vestindo as mulheres vestindo roupa curta, shortinho curto, mostrando as pernas, vestindo blusa curtinha, mostrando os peitos, a barriga, causando pecado ao homem. No último dia a recompensa é queimar no lago de fogo. Não venha me dizer que eu estou julgando você, porque não é eu que estou julgando, mas sim a palavra de Deus, né? Então vamos ler. A consulta dos sacerdotes e dos escribas, porque Cristo terminou o sermão. Cristo deu vários exemplos para esse povo que está afastado dele, né? Já tem muitas pessoas seguindo Cristo, porque Deus está fazendo os milagres para esse povo ver, para esse povo crer novamente, né? Cristo está ressuscitando, está curando todo tipo de doença, está curando cego, está fazendo os aleijados andar, né? Os cegos ver, etc., expulsando demônio, né? Porque as maravilhas que Deus fez antigamente é diferente da que Cristo está fazendo nesse tempo, né? Então Deus mandou Cristo para fazer essas coisas para esse povo ver, para que esse povo venha crer em Cristo, que é para o próprio Deus. Ele é o Filho, mas é o próprio Deus, né? Que é para o povo crer novamente, sem nenhuma cisma. Porque o povo daí para trás, de Cristo para trás, creram também, né? Mas como eles têm a mente cauterizada demais nos ídolos, nas estátuas, né? Eles não querem saber de Deus mais. Porque como eles vieram do Egito, só tinha lá a adoração dele, eram as estátuas, né? Não todos, né? Não era todos. Tem uma parte que são de Deus e continua ainda. Mas a maioria, 99,99%, se bandearam para a legião do mal. E Deus também fez muita maravilha para esse povo acreditar nele. Transformou água em sangue, mandou enxame de rã, de gafanhoto, de piolho, saraíva de fogo do céu caiu no chão, né? Matou os primogênitos dos faraós lá, tudinho, para esse povo crer em Deus sem nenhuma cisma,
sem nenhum, assim como é que se diz, sem nenhum receio, né? E esse povo acabaram abandonando Deus, né? Qualquer apertozinho vai para os ídolos. Então, Deus mandou vários profetas para alertar esse povo do mal que ele estava cometendo para ir para a legião do mal e adorar esses ídolos. Deus mandou muito para alertar e deixar essas coisas. Porque na legião do mal, dos ídolos, eles estão roubando, estão enganando, estão mentindo, estão se prostituindo, estão fazendo farra, estão tudo. Nesse tempo aí. E imagina só nos dias de hoje, né? Então, nesse tempo aí, essa legião do mal cresceu muito, criaram templos, né, que são igrejas nos dias de hoje, para esses ídolos aí. De lá para cá evoluiu, né? Evoluiu, como está lá em Daniel, e a ciência se multiplicará, e etc, etc. E se multiplicou, e evoluiu, e nos dias de hoje, né, criaram os templos, não é chamado de templo, é chamado de igreja nos dias de hoje. E cada igreja dessa legião do mal tem os seus ídolos, tem os seus deuses, que se chama nos dias de hoje de santo, né? Esses ídolos passados aqui, ele ainda não teve essa ideia de como, mas como evoluiu, o Papa coloca um sabido lá que teve da legião dele, aí vai, é santo fulano de tal, eu declaro que essa pessoa é santo fulano de tal, né? Só que Deus abomina essas coisas, né? Deus quer que adore só a Ele, né? Só a Ele e mais nada. Que venere só a Ele e mais nada, né? Mas aí essas igrejas desse tempo aqui evoluíram para o dia de hoje com esse propósito de criar santos e santas, né? Como cada cidade tem 2, 3 templos com o nome de um ídolo desse, com o nome de um santo desse, né? Eu não estou falando mentira, porque está na Bíblia, né? Basta você ler e entender para poder saber o que está relatado, né? Que foi. Então Deus mandou esses profetas, mandou Isaías, mandou Jeremias, né? Mandou Zacarias para exortar esse povo, mandou, que é o último livro, né, do Velho Testamento, mandou também para exortar esse povo, mas só que eles não querem. Como eles não quiseram aceitar nada que Deus mandou falar para eles, então ele vai enviar Jesus Cristo para falar para esse povo. E Jesus Cristo veio com o mesmo poder de Deus que Deus fez para esse povo aí antigamente, nesse tempo agora, que está curando, está expulsando demônio, está curando cego, aleijado, está ressuscitando, mais ainda, mostrando o seu poder maior para esse povo enxergar Deus, e assim mesmo eles não querem enxergar. Muito pouco vai enxergar, estão enxergando. Alguns já estão seguindo, mas são poucos que depois vai se desviar, como tem no tempo de hoje. Vamos prosseguir. E aconteceu que quando Jesus concluiu todo este discurso, né, que ele estava no monte lá, dando, né, pregando, quando terminou, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, porque Cristo já sabe que ele vai morrer, né? Cristo sabe que Deus enviou ele para esse povo. Cristo sabe que esse povo não vai aceitar ele, né? Cristo sabe de tudo isso que vai acontecer. Só o povo é que não sabe que Cristo está mostrando todo o seu poder, é o poder de Deus nele, tudinho, a palavra, as suas doutrinas,
Deixou tudo aí para esse povo, né? Só que eles não querem, porque eles já estão nos ídolos, estão seguindo doutrina de homem. Já tem homem seguindo, fazendo sua própria igreja, diferente uma da outra. Nesse tempo aí já tem. Porque Isaías falou. E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Cada um está fazendo para a sua própria ganância. Isso é lá em Isaías, ele já está alertando para esse povo aí antes de Cristo chegar, né? Antes de Cristo chegar, já tem esses falsos pastores aí pregando e enganando. Por isso que Deus diz, maldito o homem que confia no homem, por conta disso, né? Aí Cristo vai dizer, terminou o discurso lá do sermão lá que ele estava dando, né? A sua doutrina para o povo todinho, ele agora vai dizer que aos seus discípulos, ó, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Cristo está falando para seus discípulos, né? Os que seguem ele, né? Depois, né? Os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, né? Esse aqui são um povo que já conhecia a palavra de Deus, que tinha a lei de Moisés. Esse povo aí já sabia disso, né? Porque essa palavra de Moisés foi espalhada, não ficou só entre o povo israelita, porque faz muitos anos que vem se pregando a lei de Moisés para esse povo. Então, Cristo está dizendo aos seus discípulos que ele vai ser crucificado. Assim que terminar a Páscoa, ele vai ser entregue para ser crucificado. Depois os príncipes, depois que Cristo falou, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo, não do povo de Deus, do povo que está na legião do mal, né? Reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, né? Quer dizer, os escribas, os sacerdotes, de quem era esse sacerdote? Eles agora são sacerdotes de Satanás, da legião do mal. Mas antes, esses mesmos sacerdotes eram da legião de Deus. Era, porque eles fugiram para outra legião. Eles se bandearam para o lado de Satanás. Esses mesmos sacerdotes aí. Esses escribazinhos aí que se formaram, que estão na legião do mal, eles já foram da legião de Deus. Por isso que vieram para Deus, Cristo veio para eles e eles o rejeitaram. E é isso que eles estão combinando agora. Estão tramando em pegar Jesus para matar, né? E consultaram mutuamente, né? E para prenderem Jesus com dolo e matarem. Mas diziam, não durante a festa, né? Porque eles sabem que festa é essa. A festa da Páscoa, eles sabem que faz parte da lei de Moisés. Essa festa da Páscoa. É uma tradição que vem desde quando eles saíram do Egito. Esses mesmos sacerdotes, eles fazem essas festas, mas não é mais para Deus, né? Porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Então, não durante a festa, né? A festa como é que se diz? Da Páscoa, né? Não durante a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo, né? Porque na Páscoa o povo israelita, né? O povo judeu de Judá e as outras tribos se reunia. Essa festa da Páscoa que vai acontecer aí, ainda é o povo de Deus que faz essas coisas, né? Que faz essas coisas. Na lei de Moisés. Estão recebendo a doutrina de Cristo agora, mas ainda estão dentro da lei de Moisés, né? Seguindo a lei de Moisés. É por isso que vai ter a festa da Páscoa. Não toda, é uma parte.
porque a maioria estão na legião do mal, na legião de Satanás, inclusive esse sacerdote aí que está tramando a morte de Cristo, né? Então eles vão esperar terminar a festa, como eles estão dizendo aqui, para matar Cristo, né? E agora, no versículo 6 do capítulo 26, o jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe, sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Porque esse negócio que a mulher derramou na cabeça de Jesus Cristo era muito caro, muito valioso. Então os discípulos dizem: para que esse desperdício, né? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres, né? Os discípulos falou para a mulher que ela não devia ter feito isso, derramado esse unguento, esse negócio na cabeça de Cristo, porque ela podia muito bem vender para boa grana e dar aos pobres, ela tinha mais resultado. Isso é os discípulos falando. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, né? Então, Cristo, né, repreendeu os seus discípulos, né, porque a mulher tinha feito essas coisas, mas Cristo sabe de todo o coração, né? E ele está dizendo para si: por que te afliges, né, esta mulher? Pois o que ela praticou é uma boa ação para comigo, né? Porque o que ela derramou sobre Cristo era algo de muito valor, né? E ela derramou, perdeu, mas perdeu numa pessoa certa, né? Porém, os discípulos de Cristo disseram: melhor tivesse vendido, porque você tinha arrumado uma boa grana e dava aos pobres, e assim você estava fazendo uma melhor obra. Mas Cristo disse que foi melhor ela fazer isso para com ele. É uma ação para com ele, uma boa ação, né? O que ela fez. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ó, que palavra, né? Que Cristo diz. Ele aqui está fazendo uma comparação por coisa. Porquanto sempre tende convosco os pobres, né? Cristo está dizendo para os seus discípulos que com ele vai ter pobre todo o tempo, né? Todo o tempo, até o fim do tempo, vai ter pobre no mundo e ele vai também ter pobre, né? Mas Cristo, né? Mas a mim não me haveis de ter sempre, né? Porque ele estava em carne ali, né? Ele dizia: mas a mim não haveis de ter sempre, porque ele vai morrer e ele não vai estar ali com ele sempre, mas os pobres vai estar com ele sempre. Essa é a questão. Entenda o que eu estou falando e entenda o versículo. Deus está dizendo, Cristo está falando para os seus discípulos, que eles vai ter pobre o tempo todo ali com eles, né? Por onde eles passar, vai ter um pobre, né? Porque Cristo está na carne e ele vai morrer. E depois que ele morrer, ele não vai ter ele ali com ele. Então, vocês estão entendendo? Estamos falando na carne. Na carne. E também em espírito pode perder também a Cristo. Pode perder. Porque se ele voltar a ser pecador, Cristo vai se afastar dele e ele não vai estar mais com Cristo. Não é verdade? Tanto esses discípulos de Cristo aí, como a nós no tempo de hoje. Nos dias de hoje nós não temos pobre o tempo todo? Temos.
Nós temos Cristo na carne aqui? Não temos, mas temos eles em espírito. Nós temos Cristo em espírito. Se estamos seguindo a doutrina dele, os mandamentos dele, fazendo bem, ajudando o próximo, perdoando o seu inimigo, ajudando o seu inimigo, nós temos Cristo, né? Mas se nós não fizermos estas coisas, nós também não temos Cristo. É o que ele quer dizer aí, né? Nesse pequenino versículo. E pobre nós temos o tempo todo. Basta nós sair dentro de casa, olhar para a rua, nós vai ver um mendigo, vai ver um pobre necessitado, não é verdade? E aí Cristo está com eles. Mas Cristo vai morrer. Ele não vai ficar mais com Cristo. Vai ficar com Cristo na sua palavra, no seu coração. Mas se eles se perverterem e for para a legião do mal, eles também não vão estar mais com Cristo, né? Vai estar com Satanás. É isso que ele está dizendo, essa reflexão aqui desse versículo, o que Cristo quer dizer, né? Ora, o derramando, né? Derramando ela este unguento sobre o meu corpo, Cristo está dizendo, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me, né? Ela fez preparando-me para o meu sepultamento, né? Quer dizer, aquilo ali é uma coisa de Deus. Deus enviou aquela mulher, só que ele, nem próprio Cristo sabe, né? Daquela coisa ali que aquela mulher fez, né? Mas ele está dizendo, ela derramou esse unguento em mim aqui, ela está me preparando para o meu sepultamento. E Cristo sabe, né? Foi enviada de Deus para fazer essas coisas, né? Derramar essas coisas em Cristo ali. Cristo está sentado ali falando e de repente ela pá com aquele balde de unguento, né? De ervas, de coisas, né? Derramou sobre ele e ele agora está relatando, né? Dizendo que o que ela fez é uma preparação para o seu sepultamento, né? Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha só, né? Então, aquele banho que ele tomou é um banho de salvação, ali é onde ele vai suportar todas as dores, né, que ele vai passar. Ele está preparado, depois daquele unguento, né? Aquele unguento, o que significa unguento? É um remédio. Um remédio para sarar uma ferida, né? Um corte, um arranhão, uma dor localizada, chama-se unguento. Se vocês não entenderem o que é isso, estude para saber o que é unguento. Unguento é um remédio, né? É um remédio para curar feridas, né? E esse banho que ela deu em Cristo é para ele suportar todas as dores que ele vai passar quando tiver para ser crucificado. Porque vão ferir ele com lança, vão dar chibatada nele, vão colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Será que não vai doer? Vai doer. Depois que vai pregar ele na cruz com prego. Então, esse unguento que ele está recebendo aí é para aliviar todas as suas dores, né? Todas as suas dores. Vão fazer todas essas coisas com ele, mas ele não vai sentir dor nenhuma, porque ele está preparado para essa coisa, né? Então, todo o cristão que recebe a palavra de Deus, né, que recebe a doutrina de Cristo, também está preparado para sofrer como Cristo sofreu, por amor de nós.
né? Como? De que forma? Se uma pessoa der em você, você vai suportar. Se uma pessoa ferir você, você está estando em Deus fielmente, você vai suportar. Se você perder qualquer coisa, você vai suportar. Por que você vai suportar? Porque você está na doutrina de Cristo, você está seguindo os mandamentos de Cristo, né? Você está recebendo o mesmo unguento que Cristo recebeu aí dessa mulher antes de ser crucificado. Que ele está dizendo aqui, não, esse unguento sobre o meu corpo veio preparando, ela fez me preparando-me para o meu sepultamento. Porque ele vai sofrer. Então, ele vai ter ferida? Vai. Mas vai ser sarada. Já vai estar preparado, ele já está sarado. Ele vai sofrer? Vai, mas já está sarado. Porque Deus enviou essa mulher com esse unguento para dar esse banho nele. Não está dizendo aqui propriamente que foi Deus, mas não precisa nem dizer, né, que essa mulher é uma serva fiel, serva de Deus fiel, que sabe o que ele ia precisar. E também ela deve estar sabendo o que ele vai passar, né? Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho, ele está falando desde o início que ele começou a pregar até aí, até aqui, onde ele recebe esse unguento, esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido ao que ela fez para a memória sua, para a memória de Cristo. Agora, o preço da traição, isso está no capítulo 26 de Mateus, versículo 14 em diante, né? É o preço da traição. Então, um dos 12, né? Porque estavam todos os 12 discípulos reunidos ali, quando essa mulher veio e deu banho em Cristo. Ele estava sentado lá na mesa, né? Com todos os apóstolos. E essa mulher veio de surpresa e tacou no banho em Cristo. E os apóstolos diziam, não era melhor que tu tivesse vendido isso? Que tu ia ganhar mais dinheiro e dar aos pobres do que ter derramado? Mas Cristo achou uma boa ação da parte dela, porque esse unguento é o que vai fazer, porque como ele está na carne, e quem está na carne sente dor, né? Sente dor. Então ele vai ser ferido e não vai sentir dor, porque ele vai estar sarado com esse banho de unguento que ele levou, né? Então, os 12 chamando, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, né? Aqueles que estavam tramando matar Jesus, né? E disse, que me quereis dar, e eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Isso foi Judas, né? A última Páscoa, né? A ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor é no último dia de Páscoa, né? É a última Páscoa, né? Porque de ano em ano tinha essa festa que era doutrina da lei de Moisés para o povo israelita, para o povo ainda que continuava seguindo a lei de Moisés. Como aí já tinha muita gente que estava afastado, voltaram, né? Voltaram de novo, então eles vão celebrar a Páscoa que está na lei de Moisés, né? E vão fazer a ceia do Senhor desta vez, né? A ceia do Senhor que eles fazem de ano em ano. Fazia na lei de Moisés, né? Como já tem muita gente seguindo a Deus de novo, né? Depois das maravilhas que ele fez, né? O povo voltaram, muitos que tinham ido para a legião do mal,
voltaram para a legião de Deus e estão seguindo aquilo que Deus enviou para eles, que é Cristo, né? Mas os outros, né, que não querem saber, que estão cauterizados nas doutrinas dos falsos pastores, esses sacerdotes próprios, que eram de Deus também, né, misturado com os outros, falsos também, vão crucificar Cristo. Então, Judas já foi lá dar seu preço, né? E agora, e no primeiro dia da festa, 2 pães asmos chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Perguntou, né? E ele disse: ide à cidade e a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Quer dizer, Cristo, o camarada, chegou lá com 2 pães asmos, né, porque era mandamento da lei de Moisés, e Cristo disse: olha, vai na casa de fulano de tal, que ele não está relatando aqui o nome da pessoa, né? Ele está dizendo, Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos? Ele perguntou, né? Para comer a Páscoa. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Porque Cristo sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. E ele já está sabendo que Judas já tinha ido lá para fazer a negociação, né? E ele disse, comendo, e eles estando comendo, ele disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se, né, os apóstolos se entristeceram muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Começaram a perguntar. E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair, né? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Então, né, Cristo está dizendo para a pessoa que vai trair ele, né, que ele já sabia, mas era bom que essa pessoa nem tivesse nascido para ele fazer isso, porque ele vai direto para o inferno. Depois que ele trair, que ele entregar Jesus, ele vai morrer, por quê? Ele vai se morrer enforcado, né? Ele vai morrer enforcado. E quem morre enforcado não tem salvação. Ele vai se arrepender, mas vai ser tarde. Dele se arrepender e voltar para Deus, não. Ele volta para Satanás, né? Então, bom seria para este homem, que é o Judas, se nem tivesse nascido, né? Cristo está dizendo que era bom que ele nem tivesse nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, mestre? Ele disse: tu o disseste, né? Ele está: porventura sou eu? Aí Cristo disse: não, tu foi quem disse que era. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu a seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele deu cada um pedaço de pão, né? Tomai, quer dizer, pegar, né? Quando ele diz tomai, não é tomar, é pegar.
e comer. Tomai e comei, isto é o meu corpo, né, que é o pão. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, esse cálice de vinho, né, que não é vinho, todos os dias pensa que Cristo estava bebendo vinho, mas Cristo é santo, ele não bebe vinho, né? Isso é uma interpretação errada, né? Mas aqui, dando o cálice também não está falando de vinho. E tomando o cálice, dando graça, dizendo: bebei dele todo, do cálice que ele está, né? Que o cálice é o sangue que vai ser derramado, porque isto é o meu sangue, né? O que estava dentro do cálice era suco de uva, né? E como o suco de uva é quase da cor de sangue, ele comparou como sangue, o sangue do Novo Testamento, né? Porque quando é, Pedro, não, João, quando João Batista veio batizando para apresentar Cristo, né? João Batista veio, João Batista é o Elias, né? João Batista é o Elias, só que ninguém sabia, mas João Batista é o Elias. João Batista veio preparar o caminho para a vinda de Cristo. E a lei de Moisés, né, só vigorou até eles. A lei de Moisés só vigorou até João Batista. De João Batista para cá, a lei de Moisés ficou neutra, não tinha mais nenhum sentido. O povo ainda comemoraram a Páscoa de Cristo aí, porque ainda era uma tradição. Mas ele está dizendo que depois que ele morrer, entra o Novo Testamento, a nova aliança, porque um testamento só vai valer quando o testador morrer, né? Então é o Novo Testamento, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, que é derramado por muito para a remissão dos pecados, né? E digo-vos que desde agora, né? Desde agora, não saberei deste fruto, né? Não beberei deste fruto. E digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba o novo convosco no reino de meu Pai. Né? E tendo cantado hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, todo o povo que está seguindo Cristo, aí, né, tem muitos que seguem Cristo porque ele veio mostrar. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim. Eles vão ficar escandalizados em Cristo porque eles não vão acreditar o que vai acontecer. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, a maioria do povo que estava seguindo Cristo não vai querer saber dele não, vai abandonar. Vão abandonar ele. É isso que ele está dizendo aqui, que a maioria vai me abandonar. Né? Vão se dispersar. Porque não é todo mundo que segue ele, mas tá, gente, quando chegar à noite, vão se escandalizar nele, porque ele vai apanhar, vão fazer muita coisa, né?
E o sacerdote aí é quem vai botar a banca para cima dele, e muito dele não vai crer. Por que não vai crer? Porque viu Cristo fazendo muitos milagres, tendo vários poderes, né? E ele vai sofrer tudo isso, aí o povo vai deixar de crer nele, porque ele vai sofrer essas coisas e não vai ter poder de se defender, né? Aí muito vai se dispersar. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Está falando para os apóstolos, né? Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro está dizendo que é o que vai negar Cristo por 3 vezes, né? Porque todo mundo está sabendo que Cristo tem o poder de Deus aí. Cristo está fazendo milagre, etc, etc. Mas quando ele vai ser, vão ver Cristo apanhando, amarrado, chicoteado, né? E ele sem poder fazer nada, né? Eles não estão entendendo nem o que Cristo vai passar aí por eles, né? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse para Pedro, né? Disse Pedro: ainda que me seja mister correr contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nenhum deles vai negar, mas Cristo já sabe que eles vão abandoná-lo. Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? E ele está falando o cálice, que é o cálice da morte, né? Que é o sangue que vai ser derramado. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo. Então, os 3 que foram com ele, Cristo orando, em vez de ele aqui, Cristo dizer, fica aí olhando eu orar, né? Mas eles pegaram no sono, né? E ele vai dizer, né? E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. Quer dizer, eles dormiram. Ele disse: Cristo não está, saiu, foi orar, vamos dormir, né? Então, e disse, e adormecido, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo, né? É que Pedro foi com ele para ficar olhando ele lá, mas ele pegou no sono e não conseguiu ver o que Cristo estava fazendo, orando. E ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados, né? Eles passaram o dia acordados.
quase de madrugada, né? E quando Cristo disse, olha, vigiai e orai, para que o mal não entre em vocês, né? Mas Cristo saiu para orar e eles nem aí, não ficaram vigiando. Pegaram e adormeceram. Vigiar era para ficar de olho no que Cristo estava fazendo, né? E deixando de novo foi para orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse, dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar e prendam. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saldo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? A que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com a mão espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todo o que lançarem mão da espada, a espada morrerão, né? Que aquele quer dizer com isso, que aquele que fere com o mesmo ferro será ferido, aquele que mata também vai ser morto, aquele que rouba vai ser roubado também, né? E aquele que perde a salvação, né? Aquele que vai para o lado da legião do mal, perderá a salvação, né? Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, né? Para salvar ele? Ele dava sim, porque aquele soldado que prenderam Jesus, Cristo orava e vinham os anjos e salvava ele, né? Dessa prisão. Ele orava, né, para as legiões, porque a legião que era de Deus aí não prevaleceu, né? Não prevaleceu. A legião de Deus, que era o povo de Deus, não prevaleceu. Eles se tornaram da legião do mal e prenderam o seu próprio Deus, seu próprio Cristo, né? Porque eles não aceitaram. Esse povo que prende Cristo, ele sabe que era povo de Deus, ele sabe que era de Deus, mas só que eles estão na legião, voltaram, saíram da legião de Deus e foram para a legião do mal, para a legião de Satanás. Por isso que Cristo veio para eles e eles não aceitaram e eles pensaram em Cristo porque eles não estão querendo a doutrina de Cristo nem a palavra de Deus, eles rejeitam, né? Eles estão seguindo doutrina de homens, mandamento de homens e pastores falsificados, templos falsificados dos ídolos dos deuses, né? Por isso que prendem ele, esse povo. Como, pois, se cumpriam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espadas
e varapaus para me prender. Todos os dias me assentavam junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste. Né? Porque todo esse povo que fala, como ele falou nos versículos anteriores a ele, que esse povo ia abandonar ele, né? E como fizeram a ele. E ele agora está dizendo: então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador. O povo que era dele mesmo saiu como se fosse para roubar, com espada, para tomar com varapau, para prender, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós. De Cristo assentava junto deles para pregar, para ensinar a doutrina dele. E o que aconteceu? Né? Ensinando no templo e não prenderam ele. Quando Cristo ensinava a esse povo, não quiseram prender ele. Mas o povo da legião do mal, os sacerdotes, foi quem tramou, né? Para prender ele e para matar. O apóstolo Judas vendeu ele para os sacerdotes, que era de Deus também, era antigamente, antes de ele vir, era. Né? E esse povo que estava junto com Cristo, vindo a palavra, tudo, todo ele abandonaram agora. Abandonaram, ele está dizendo. Porque vocês não me prenderam quando vocês estavam tudo sentados junto de mim lá e eu pregando para vocês. Por que vocês não me prenderam? Ele está dizendo aqui, perguntando. Por que vocês não me prenderam? Né? Vou eu que sentava todos os dias, está dizendo aqui, ó. Me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste. E agora querem me prender, né? Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Como ele falou no versículo anterior, que todo mundo ia abandonar ele. E até os próprios discípulos fugiram, abandonaram. Jesus perante o sinédrio e os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos, e Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todos os conselhos buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de si apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E disseram, a testemunha falsa, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse, não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que
vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe o rosto punhadas, né? E outro os bofeteava, dizendo, profetiza no Cristo, quem és o que te bateu? Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizem. Né? Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Daí a pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram-lhe a Pedro, verdadeiramente tu és de um deles, pois tu fala de denúncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Capítulo 27. Capítulo 27. O suicídio de Judas. Esse é o próximo vídeo, né? Capítulo 27 de Mateus, de Judas. Tá? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. E tenho dito.